Olá, turminha do terceiro ano. Preparados para a nossa última aula antes das férias? Vamos lá? Daremos início a um novo capítulo de história no nosso manual do aluno. Unidade 2, a história do lugar onde vivo. Capítulo 2, o bairro e a sua história. Páginas 38 a 45. O bairro e a sua história. Os bairros formam-se a partir de um processo de desenvolvimento que leva tempo para ser concluído. Primeiro, algumas casas são construídas. Depois, são definidas as ruas e, com a presença de um número maior de moradores, vem a necessidade de revestimentos das ruas, instalação de postes de iluminação, organização de transportes públicos e coleta de lixo, entre outros serviços. Ou seja, turminha, é um processo bem demorado, até o fim de sua construção, sempre tendo que fazer reparos e manutenções. O avô de Urbano explicou que no caso de Rio Claro, foi a partir da ferrovia pela qual se transportava o café produzido nas fazendas para o Porto de Santos, em São Paulo, que se deu grande parte do desenvolvimento econômico do município e definiu-se a ocupação dos espaços urbano e rural. Foi em torno desse espaço de circulação, então, que se formaram os primeiros bairros. Enquanto alguns bairros ainda estão em processo de formação, outros, mais antigos, passam por transformações. Como eu disse para vocês no começo da explicação, sempre com reparos e manutenções. Observem a foto do bairro do Campo Novo, Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Os bairros mais antigos do município são considerados bairros históricos, pois foram cenários de acontecimentos importantes para a formação do município, como é o caso do bairro do Rio Claro, onde a ferrovia está localizada. E os nomes dos bairros, vô, como são escolhidos? Os nomes são escolhidos em função de algum acontecimento histórico importante que tenha se passado no lugar ou de alguma característica do bairro. O avô deu alguns exemplos ao neto. Veja você também. O bairro do Leme, no Rio de Janeiro, ganhou esse nome por causa da Pedra do Leme, que é contornada pela Praia da Urca e pela Praia de Botafogo. Visto de cima, seu formato é semelhante ao leme de um navio. O bairro Pelourinho, localizado em Salvador, no estado da Bahia, recebeu esse nome porque no centro de sua praça foi instalado um pelourinho, local em que os escravos eram castigados por seus senhores, que eram seus donos. Vocês perceberam a diferença entre característica do lugar e acontecimento histórico? O primeiro recebeu o nome pelo formato que lembra o leme, e o segundo recebeu o nome por ter acontecido um fato bem importante. E por falar nisso, bairros arborizados. Para suprir as necessidades dos moradores, os bairros precisam oferecer serviços como escolas, hospitais, sinalização, acesso à comunicação e etc. Além disso, a presença de vegetação é importante para criar áreas de sombra, amenizar a temperatura nos dias quentes e absorver a água das chuvas. Integrando consciências. Separando as fotos para a exposição, Urbano pôde perceber que os bairros e as cidades transformaram-se e cresceram muito ao longo do tempo. Com a transformação e o crescimento, ficou mais fácil o acesso à água, um dos principais elementos necessários à sobrevivência de qualquer ser vivo. No entanto, esse bem precioso tem sido bastante poluído. Turminha, vocês lembram que conversamos sobre a importância de economizar a água? Temos que usar com responsabilidade, certo? Agora que já revisamos o conteúdo trabalhado nesta unidade, vamos dar continuidade às atividades do Manual do Aluno, nas páginas 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45. Vocês não precisam fazer o exercitando, certo, pessoal? Página 38. Exercício 1.
Observe a imagem da estação de trem e oralmente responda o porquê essa estação pode ser considerada uma importante construção para a formação e o crescimento de um bairro ou município. Página 40, exercício 2. Leia o texto sobre Campo Novo e diga qual o motivo dessa região ter se transformado em um bairro. Exercício 3. Marque se você está conhecendo um pouco da história de Campo Novo por um depoimento de morador ou por meio da leitura de um texto. Página 41, exercício 4. Sobre o bairro do Leme e do bairro Pelourinho, responda qual deles teve o nome escolhido por causa de: letra A, um acontecimento histórico, ou letra B, uma determinada característica do lugar. Página 42, exercício 5. Pesquise sobre seu bairro e responda: nome do bairro, ele recebeu esse nome por quê? E não esqueça de colar ou desenhar uma imagem do seu bairro no quadro. Página 43. Exercício 1. Diga se o bairro que você mora é arborizado, ou seja, tem muitas árvores. Exercício 2. Converse com quem está acompanhando suas lições e diga alguns problemas que poderiam diminuir se plantassem mais árvores nos bairros. Página 44, exercício 1. De qual fonte vem a água que usamos em nosso dia a dia? Exercício 2. A água poluída afeta o meio ambiente e também os seres humanos. Por que essa água afeta os seres humanos? Página 44 e 45. No mundo digital. Tour virtual. O Urbano, o pai e o avô foram até o espaço onde seria feita a exposição de fotos para levar as que eles haviam separado. Lá, puderam conhecer, também por meio de fotografias, a história de muitos outros bairros e municípios do Brasil, onde nasceram, outros moradores do bairro em que moram. Um dos municípios chamou a atenção de Urbano, Tiradentes, no estado de Minas Gerais. Tour virtual é uma visita a um lugar por meio da internet, para conhecê-lo em todos os ângulos. Que tal você também conhecê-lo por meio de um tour virtual? Para isso, acesse o site a seguir. Nesse site você poderá conhecer virtualmente a Igreja São Francisco de Paulo, ruas e construções históricas de Tiradentes, o chafariz de São José e entre outros locais. Além de Tiradentes, você pode fazer um tour virtual para conhecer outras cidades do Brasil. Aproveite! Então, turminha, já que não podemos sair de casa, convido vocês a viajarem virtualmente até Minas Gerais. Será muito divertido. Boa viagem! Missão cumprida, pessoal! Agora que revisaram todo o conteúdo desse capítulo e escutaram as explicações para resolver os exercícios, vamos fazer tudo com capricho e dedicação. Não esqueçam, em caso de dúvida, estou à disposição. Beijinhos da sua professora!